Seja bem-vindo ao nosso novo projeto Power BI para iniciantes. Nesta série de vídeos você vai aprender a utilizar as ferramentas de BI da Microsoft, fazendo com que as suas análises e relatórios atinjam um outro nível. Se você já tem uma boa experiência no Excel, sabe que ele tem dificuldades em processar uma grande quantidade de dados. E para resolver esta questão, a Microsoft lançou a partir da versão 2010 do Excel, recursos conhecidos como suplementos. Os suplementos são programas auxiliares que trabalham em conjunto com o Excel. Esses programas conseguem processar de maneira eficiente uma grande quantidade de dados. Neste exemplo, encontramos este arquivo de texto, que poderia ter sido gerado por um sistema, e precisamos enviar este arquivo para que possa ser processado e gerar um relatório dentro do Excel. Observe que ele é dividido em colunas: registro, produto, preço, quantidade, filial e vendedor. Mas observe que os dados estão armazenados de forma desalinhada e desorganizada, e precisamos efetuar o tratamento correto de dados para que ele seja lido corretamente dentro do Excel. Veja que nesta mesma pasta de trabalho encontramos este outro arquivo que apresenta uma relação de códigos e as filiais que cada código representa. Então, precisamos interligar estes dois arquivos de texto de forma que um relatório apresente todos os pedidos de forma clara e objetiva. Então, para isso, utilizaremos o editor do Power Query. Vamos acionar o editor de consultas. O editor de consultas está integrado no Excel na versão 2016 e 2019. Para acessá-lo, clique na guia Dados, comando Nova Consulta, desça até a opção Combinar consultas e clique no item chamado Iniciar editor do Power Query. Observe que o editor do Power Query é aberto em outra janela, e o Excel fica ativado em segundo plano, esperando que o processamento pesado seja feito totalmente dentro deste editor. E após o processamento, os dados serão enviados novamente para o Excel. Para carregar seus dados para este editor, acessamos a guia Página Inicial e do lado direito clicamos no botão Nova Fonte. No menu, escolhemos a opção Arquivo, e como o nosso relatório foi gerado em um arquivo de texto, escolheremos a opção Texto CSV. Na janela de navegação do Windows, vamos procurar a pasta onde o arquivo de texto foi armazenado. Clique sobre ele e em seguida no botão Importar. Nesta janela, ele mostra como estão organizados os dados. Caso necessário, você já pode fazer um tratamento aqui mesmo, escolhendo um delimitador para fazer a separação das colunas, ou uma referência para indicar o padrão a ser seguido no processamento destes dados. Como vamos trabalhar diretamente com o editor, vamos clicar em OK para que os dados sejam enviados para a janela do Power Query. Observe que ele carregou os dados praticamente tratados. Vamos agora organizar melhor as informações para que o relatório fique cada vez mais claro e objetivo. Observe que nos cabeçalhos de colunas podemos efetuar duas formatações. A primeira relacionada com o tipo de dado que a coluna irá armazenar. E ao lado podemos definir um nome personalizado para esta coluna. Por exemplo, nesta primeira coluna chamada Registro, os valores numéricos são apenas informações relacionadas com cada item. Esses valores numéricos não serão processados, então podemos mudar a formatação de número para texto. Agora, caso haja algum erro ou correção, a tecla de atalho Ctrl Z não está disponível nestes procedimentos. Caso queira desfazer alguma ação executada, observe que ao lado direito encontramos um painel de configurações de consulta. Na seção Etapas Rápidas, observe que cada ação executada gera um item sinalizado. Caso queira desfazer a ação executada, basta clicar no X e a manobra será desfeita. Verifique sempre as configurações de cada coluna, para que os processamentos possam ser efetuados com exatidão. Para essa demonstração, vamos trocar apenas o tipo de dados da coluna Preço, de número para moeda. Terminada esta configuração, podemos enviar estes dados para a nossa planilha do Excel. Para isso, na guia Página Inicial, escolha a opção Fechar e Carregar. Observe que os dados serão enviados para a planilha do Excel que estiver ativa. E observe que estes dados são formatados como tabela. E ao lado, encontramos um painel informativo que indica a quantidade de registros que foram importados para o Excel. Agora veja na coluna Filiais. Suponhamos que ao invés de códigos você queira ver o nome da filial correspondente, mas estes dados estão em outro arquivo separado. Então utilizaremos novamente o editor de consulta Power Query para fazer a interligação dos dados. Para isso, acessamos novamente o nosso editor de Power Query
e vamos efetuar a importação do arquivo de texto. E uma vez localizado, clicamos no botão Importar. Após o carregamento dos dados para o editor do Power Query, observe que o cabeçalho das colunas não apresenta os títulos. Para personalizar cada uma dessas referências, basta clicar e digitar um título de sua preferência. Na primeira coluna, vamos digitar o nome filiais. E na segunda coluna, vamos atribuir um nome de cidades. Agora vamos fechar e carregar estes dados para serem enviados para o Excel. Observe que uma nova planilha é gerada e os dados que foram processados são armazenados aqui. Mas, para que possamos unir dados de tabelas diferentes, vamos acessar a guia Dados e na opção Mesclar e Combinar, acionamos o item Mesclar. Observe que a tabela da planilha ativa já está carregada na primeira seção. Abaixo, vamos localizar a segunda tabela da nossa pasta de trabalho, que será combinada com a primeira. Em seguida, vamos relacionar a coluna filial das duas tabelas para que possamos fazer o relacionamento dos dados. Para isto, clique no título da coluna da primeira tabela e, em seguida, clique no título da coluna da segunda tabela que será relacionada com a primeira. Veja que uma nova consulta é gerada no nosso editor de Power Query. Só que os dados da segunda tabela não estão sendo exibidos. Para isto, clique neste botão e escolha quais as colunas da outra tabela você deseja unificar com esta. Observe agora que podemos visualizar todos os campos das duas tabelas. Mas é claro que precisaremos aplicar algumas formatações. Primeiro, vamos excluir esta coluna. Em seguida, vamos arrastar esta coluna cidade mais para a direita. Caso necessário, corrija os títulos das colunas. Clique em Fechar e Carregar para que o relatório seja enviado novamente para o Excel. E observe que agora nós vemos os dados de duas tabelas mescladas. E se você acessar o arquivo de texto original e alterar algum dado, ao retornar para as consultas do Excel e clicar neste botão, o Atualizar, e observe que os dados são atualizados automaticamente nas consultas geradas pelo Power Query, tanto nas tabelas individuais como nas tabelas mescladas. Lembrando que se você alterar algum dado no relatório da consulta, esta modificação não será aplicada no arquivo original. Se atualizar novamente, os dados serão corrigidos. Muito bem, este foi o primeiro vídeo da série Power BI para iniciantes, onde estamos explorando inicialmente as características do primeiro suplemento que compõe as ferramentas de BI, que é o Power Query. Acompanhe nas próximas aulas a sequência completa para que você possa dominar as ferramentas de BI do Microsoft Excel.